Fala galera, tudo bem? Vocês estão aqui no nosso Surf Channel e hoje eu vim para comentar uma bateria do Filipinho Toledo no evento que está acontecendo agora em El Salvador. É a segunda etapa do Circuito Mundial 2025. Essa bateria, na verdade, foi a Opening Round, né, a primeira fase, e ele passou em primeiro, porém na declaração que ele deu na entrevista pós-bateria, que todo vencedor faz, ele falou, dando uma cutucada nos juízes, né? Porque ele pegou três ondas muito boas, realmente foram muito boas, e ele não gostou da pontuação. A primeira onda, se não me engano, foi 8 pontos, e as duas outras ondas boas que ele pegou ficou na casa dos 7 alto. Quando ele achou que as duas, a segunda e terceira onda, tinham sido melhores, inclusive que a primeira, que foi 8 pontos. Então ele deu uma declaração dizendo que os juízes deveriam ir lá para dentro e fazer o que ele faz, né? Tipo, dizendo, porra, vocês não fazem nem perto e não sabem o que estão julgando, tipo isso. Bom, eu vou dar aqui, como sempre, a minha opinião, olhando a onda. El Salvador é uma onda difícil de julgar, toda onda longa é bem difícil de julgar, porque você não julga a quantidade de manobras, você julga o contexto. Então uma onda, inclusive, que tenha muita manobra, né, uma onda de 8 manobras, sempre tem uma ou duas ou três que não são tão boas. Então isso, no contexto, dá uma atrapalhada, né, porque você não julga a manobra. Imagina que tem 8 manobras e você dá uma nota 5,5, quer dizer, você deu menos de um ponto por cada manobra, mas não é o contexto. E a primeira onda eu achei que foi a melhor realmente. Foi uma onda, se não me engano, de 4 manobras, onde ele abriu com a primeira manobra gigante, monstruosa. Literalmente foi um arco do lip até a base e fechou a onda com outra manobra gigante. Então essa primeira teve todos esses quesitos respeitados, então eu achei que foi a melhor onda com certeza. Bora dar uma olhada. Vamos lá, essa foi a primeira onda do Filipinho, boa. Analisando aqui, eu achei que foi a melhor onda, sem dúvida. Enfim, ele saiu com essa manobra, uma rasgada absurda, tá na parte mais crítica da onda. Ele pegou a rasgada, a onda ela estava muito no crítico, ele não tinha espaço para fazer, e ele fez uma manobra por baixo do lip, percorrendo de borda todo o espaço da onda. Foi muito longa, muito larga a manobra, teve muita amplitude. E deu umas duas manobras boas no decorrer da onda e finalizou uma junção com esse Air Full Rotation. Então ele abriu com uma manobra muito forte e finalizou com uma manobra muito forte. E ainda fez outras duas boas. Num point break desse, que é a onda que você consegue fazer uma junção, isso é muito válido, tá? Muitas ondas, né, em El Salvador em específico, não tem junção. O surfista ele faz a manobra, ele vai fazendo milhares, né, 8, 9, 10 manobras, e a onda vai diminuindo e ela acaba com uma paredezinha ali, mas estando muito raso já perto das pedras. Com certeza, uma onda com boa quantidade de manobras e bons moments e que tenha uma junção e com tamanho é muito mais valioso, tá? Isso está no critério, escolha de onda. Então, olha a primeira manobra dele. Deixa eu voltar um pouquinho mais aqui para pegar um detalhe importantíssimo. Olha só, ele passou num gás absurdo. Olha onde ele dá a manobra. Olha isso aqui. A onda está quebrando. Tá vendo? Tem lip até aqui. Então, na verdade, essa manobra é pouco vista, tá? De repente, aqui você dá um layback, né, daquela rasgada puxando de pocket, né, de layback, que é muito mais curta, mas também é agressivo, mas é muito mais curta, seria muito mais fácil. Ou o surfista cavar um pouco mais, com uma inversão maior, e bater nesse lip aqui, né, e aí, enfim, rabetar, fazer o que ele sabe fazer, também é mais fácil. Agora, isso que ele fez, de pegar de borda por baixo do lip e fazer essa inversão sem derrapar a rabeta, no controle total da borda, cara, logicamente isolando água, né, pela força da manobra, isso é muito difícil. Isso tá no critério como uma das maiores, o que os juízes querem ver, na verdade, tá? E pouquíssimos surfistas fazem isso. Então essa manobra você pode ter certeza que foi muito, muito valorizada.
Ó, pegou todo o espaço da onda. Depois ele deu mais uma manobra no teu slide. Aí ele deu uma outra boa, mas essa eu achei que ela foi muito. Ele pegou pouco espaço da onda, tá? Ele inverteu muito de cima aqui e parou com a inversão muito em cima, quer dizer, tinha todo um espaço para ele percorrer, para ele preencher, tá? Ó, ele terminou muito em cima da onda aqui, um pouquinho até deu uma entradinha de borda ali de leve, mas é o que eu falo assim, né? Foram duas primeiras manobras muito boas, uma que não foi ruim, mas não foi ótima, e aí ele vem para finalização, pega gás, né? Que eu falei, olha o tamanho da onda que ele fez a junção. Geralmente nesse pico, quando termina com a metade do tamanho lá na beira. Né? E o surfista já fez 10 manobras, mas sempre rasgando, uma batida, uma rabetada, enfim. Quando ele finaliza e faz esse contexto tão valioso, que foram duas manobras monstruosas e duas muito boas, não tem como ser nota baixa. Tá? Olha o aéreo. Full rotation, perfeito, limpo. Ele tirou um 8, tá? Essa onda pra mim era. Eu acho que era um 8,5, 8,6. Aí vamos pra segunda dele. Ó, essa é a segunda onda dele, tá? Ó, boa manobra, mas não se compara com a primeira da outra onda. Deu um floater funcional, tá? Não vale quase ponto. Uma rasgada alongada, mas numa parte menos crítica. Uma boa rabetada. E finalizou com outra rabetada. Então, assim, nesse nível de surf, a gente vê a perfeição, tá? Olha a rabetada de finalização. Logicamente, um rabetadão absurdo. Porém, olha como é que ele fica um pouco travado na espuma, ó. Até a harmonia dos braços dele, do jogo de corpo, não foi tão limpo, né? Então o juiz ele vê tudo isso, ele analisa milimetricamente as manobras para pontuar. Vamos ver de novo aqui. Ó, pegou, a onda era menor do que aquela que ele pegou, tá? Ó, deu uma muito boa embaixo do lip, mas já foi uma manobra. Lembra que eu falei lá de uma rasgada meio layback, com menos arco, um pouco mais de explosão com menos arco? Foi mais ou menos o que ele fez aqui, tá? Não foi layback, mas foi uma rasgada com menos arco e muito boa também, tá? Mas não teve comparação com aquela primeira, com o arco que ele fez e o drive que ele teve e a potência. Aí ele saiu da manobra, ó, passou, deu um floater, cara, esse floaterzinho nessa onda não vale nada, é bem funcional. Aí deu uma rasgada também, bem na parte mais morta da onda, puxou bastante, foi quase um cutback. E aí finalizou. Então, assim, na minha concepção, não foi nem perto daquela primeira. Foi muito boa, mas aquela foi excelente, a diferença foi essa. Então eu dei lá um 8,6 para aquela, essa para mim valia um 7,5. Vamos para a última agora dele, boa, né? Última boa, que foi essa, ó. Layback, rasgada com layback. Outra que não foi tão boa, essa deu uma entradinha de borda. Galera, não estou sendo exigente, só estou exigindo, sendo exigente, né? Eu estou exigindo o que esses caras que são elite do mundo, né? A pressão que eles têm que ter em cima mesmo. Que é o juiz, justamente ele julga isso. Tá, então assim, beleza, onda boa pra caramba, vamos analisar de novo. Ó, pegou um gazão, abriu o ângulo, deu um layback maneiro, onda menor do que a primeira. Uma outra legal, não foi nada demais. E deu esse teu slide, pra mim foi um pouco forçado, tá? Ele não foi natural, ele forçou ali na manha a rabeta no final pra dar aquele derrapadão. E aí pegou um gás. Cara, esse aéreo foi saindo até um pouco ali na. Não foi muito no lip, foi um pouco depois do lip, assim como esse também. Enfim, vamos lá, vamos agora botar a cabeça para funcionar. No contexto, o que eu achei? Layback irado, muito bom. Deu um que de frente ele não tinha sido tão bom. Essa foi um pouco forçada. Aí passou as sessões. Esse aéreo foi meio que na boca ali. Cara, não é tão pontuado. E mais um ali na manha total. Puta, agora a disputa pra mim ficou entre essa e a segunda. Também nem sei te dizer qual foi a melhor ou pior.
Enfim, questão qual é o ponto dessa análise? É que ele achou que tinha sido mal julgado e que essas duas ondas, a segunda e a terceira, tinham sido melhores do que a primeira. Acho que não. Acho que a primeira foi melhor, sem sombra de dúvida, e essas duas foram um pouco abaixo. Então a primeira foi um 8, achei nota baixa, tá? Para mim era um 8.6, 8.5, e essas duas ficou na casa de um. Essa ficou na casa de um 7.7, 7.6 e aquela outra um 7,5. Eu acho que é isso. Então é isso, dei meu parecer aqui, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, qualquer discordância, inclusive, comenta. Então, galera, agora é a hora do jabá. Quem não conhece o meu trabalho aqui no Rio, como coaching, eu tenho uma mentoria de surf, com videoanálise, né, enfim, passando todas as instruções ali, para evolução de manobras, para percepção do contexto ali, né, do mar e de posicionamento e tudo mais, com treino de simulador de surf, inclusive. Então, quem quiser conhecer, é Alonso Surf Training no Instagram. O link está no perfil aqui da página do YouTube. Quem quiser também, né, fazer uma videoanálise remota comigo, entra no chat, no privado lá do Instagram. Quem quiser conhecer o meu treino de simulador de surf, de skate simulador, ele acontece na Zona Sul aqui do Rio e é um treino presencial, às terças e quintas. Então também entre em contato pelo Instagram. Já são 4 anos aplicando essa metodologia criada por mim e bem eficaz. Valeu, galera. É isso. Até o próximo.